E no capítulo 3 ele está falando isso, por essa razão, por esta causa. E ele profere, então, a oração que lemos esses versículos de 14 a 21. Agora, o que eu vejo aqui nessa oração é que ela possui uma força renovada, em vista do que ele acabou de dizer no versículo 13, quando ele diz: portanto, peço a Deus, peço a vocês que não desanimem, por causa, não das tribulações da igreja, mas por causa das minhas tribulações. Imagine, o pastor da igreja, aquele que iniciou as raízes espirituais da igreja, estava preso. E era possível que aquela igreja desanimasse. Então ele diz: portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor. Porque ele estava preso, não por causa de si mesmo, mas ele estava preso por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, aqueles irmãos de Éfeso. Porque ele diz no final do versículo 13, porque essas tribulações são uma glória, não para Paulo que estava preso, mas para a igreja que tinha sido servida pela pregação do Evangelho. Paulo não somente é levado a orar pela certeza da grandeza da graça de Cristo e da vida àqueles que estão mortos em pecados. Irmãos, eu agora fiz um relato do meu aniversário, sobre o meu aniversário, da minha vida. E à medida que eu fui crescendo, eu não conhecia nada sobre a graça, mas isso me despertou profundamente na década onde eu tinha 20 anos, na década de 70. Nossa, a graça de Cristo, a graça de Cristo, a graça do Senhor, em saber que, mesmo que não tenha provado essas misérias que o mundo oferece, e hoje essas misérias são muito maiores do que no meu tempo de infância, por isso que a gente tem que ter cuidado com nossos filhinhos, netos, adolescentes e jovens. A vida hoje é muito mais difícil para eles do que na minha época. Mas só tem uma coisa que pode tirar o pecado do seu coração: é a graça de Cristo, pela fé em Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo. Como eu mencionei domingo passado aqui, se Jesus tirou a gente da lama, quando fomos justificados por Ele, salvos por Ele, durante a santificação Ele tira a lama de nós. Palavras não minhas, do John Piper. Então, Paulo aqui é levado a orar com a certeza da grandeza da graça de Cristo, porque essa graça deu vida a nós. Essa graça deu vida a nós. Você percebe isso na sua casa, você percebe isso no seu coração, você percebe isso quando está tomando banho, você vê a graça de Cristo sendo derramada sobre a sua vida e transformando aquelas trevas em luz. É o que eu vejo isso aqui no capítulo 2, verso 1, quando ele diz, no verso 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas a graça de Cristo entrou. Além disso, a gente, quando começa a andar com Jesus e viver na companhia dos santos, a gente é levado a uma consciência de unidade que alavanca qualquer coisa da terra, cria força, traz alegria, fornece ânimo, consciência da unidade, e que atingiu tanto os judeus quanto os gentios. Aqui ele está escrevendo para uma igreja gentílica, mas atingiu também os judeus. Aliás, começou com eles lá em Jerusalém. Em
só chegou aos gentios porque Jesus falou, esses apóstolos precisam espalhar isso para os gentios. E causou uma perseguição, então eles chegaram em Éfeso. Agora, por que essa unidade consciente, trazida para judeus e gentios, provocou tudo isso, esse fortalecimento? É porque nós fomos levados a formar uma única família. Uma única família. A família de Deus na terra. A família onde Cristo é o cabeça. A família onde existe uma contemplação sobre o maravilhoso rosto, a maravilhosa graça, a maravilhosa e poderosa glória de Deus, como um todo. E aí, então, ele atinge pessoalmente as pessoas, os jovens, as crianças. Por isso que a gente vê crianças assim, profundamente alegres com a pessoa de Cristo. Por causa do quê? Por causa da contemplação do propósito maravilhoso de Deus como um todo, e que Ele conduz a gente pessoalmente e profundamente. Um dia, quando você estiver nas últimas, quando eu estiver nas últimas,